Bom dia a todos. Inicialmente, saúdo os conselheiros que integram o colegiado, a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, o ministro Paulo de Tarso Severino, o ministro Maria Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos Ferreira, o senador federal Cássio Marques, vice-presidente TF da 5ª Região, o desembargador Reis Fried, da presidente da 2ª Região, o desembargador Vitor Luiz dos Santos Lau, presidente da 4ª Região, o desembargador Vladimir Carvalho, presidente da 5ª Região. Igualmente, saúdo o doutor Fernando Mendes, presidente da AJUF, o nosso doutor Ticiano Rodrigues Santos Sobrinho, hoje representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem eu dou as boas-vindas, primeira sessão, seja muito bem-vindo ao nosso conselho. Doutor Francisco Rodrigues dos Santos, nosso representante do Ministério Público Federal. Apresento a Vossa Excelência as boas-vindas. Vossa Excelência vai acompanhar todas as sessões ou só hoje? Em princípio, todas. É só hoje? Não, todas. Todas. Então, quero dar as boas-vindas, já que designado para aqui representar o Ministério Público nas nossas sessões. Tenha certeza de que o colegiado fica bastante feliz com a sua indicação. Eu me sinto honrado de estar aqui na presença dos senhores. E, para quem não sabe, o doutor Francisco Rodrigues Sobrinho, sou procurador-geral da República desde 2002, profissional da mais alta qualificação. Então, parabenizamos por todas as atividades que tem desenvolvido em seu ministério e com a sua competência e dedicação. Receba, Vossa Excelência, em nome do Conselho, o nosso abraço e os votos de boas-vindas. Contamos com a importante participação de Vossa Excelência para o engrandecimento do Poder Judiciário Federal. Saúdo, adicionalmente, a juíza federal Simone Santos Lemos Fernandes, nossa secretária-geral. Cumprimento todos os servidores da Casa e saúdo os senhores e senhoras advogados que acompanham essa sessão. Informo que o desembargador federal Carlos Moreira Alves e o desembargador federal Terezinha Casero não puderam comparecer à sessão por motivo justificado. Verificando o quórum, declaro aberta a sessão ordinária do Conselho da Justiça Federal. Submeto a ata da sessão anterior à aprovação do colegiado. Estão de acordo? Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado. Vamos dar início, portanto, aos processos de julgamento. Inicialmente, eu chamo o processo 451-39 de minha relatoria, que trata de solicitações de abertura de créditos adicionais encaminhados pelos tribunais regionais federais. Não tendo manifestação em contrário, declaro aprovado. O número 2 é referendo da resolução 589, de 7 de outubro de 2019, que altera a resolução para adequá-la à reestruturação promovida no CJF. Também não tendo manifestação em contrário, declaro aprovado. Número 3 é o referendo da resolução 564, 25 de julho de 2019, que dispõe sobre alterações dispositivos da resolução CJF número 5 de março de 2008. Também o Conselho, por indicação do relator, decidiu retirar o processo de pauta de julgamento. Número 4, referendo à decisão de 9 de outubro de 2019, que autorizou a aquisição de veículos blindados para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Consequentemente, alteração no plano anual da aquisição de veículos. Aqui, presidente, há uma alteração no valor, né? Já sabe esse valor? Não, eu não tenho esse valor, não. Mas, não tem, né? Porque o modelo agora é 2020, nós tínhamos autorização para o 2019, né? Tá certo. Então não tem problema, aí se for o caso, fazemos a de referendo. Tá bom?
Esse daí tem a minha ressalva, porque eu já tinha votado vencida na questão. Então teria a minha ressalva. Então, aqui, com a ressalva do entendimento da conselheira Maria Tereza Assis Moura. O número 5, proposta de alteração no Plano Anual de Aquisição de Veículos da Terceira Região. Aqui também está aprovado por unanimidade já. O número 6, também a aquisição de veículos SUV para o Conselho da Justiça Federal, para o auxílio na segurança de autoridades e eventos realizados no órgão, bem como de ronda diária. Na realidade, é uma SUV que fica piscando, não tendo oposição, está aprovado também por unanimidade. O número 7, recurso administrativo apresentado pela Federação Nacional da Associação de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, requerendo a reforma da decisão proferida pelo presidente do Conselho de Justiça Federal, que indeferiu o pleito de criação de cargos de analista judiciário, execução de mandato para cada vara juizado especial federal e para as turmas recursais no estado do Paraná. Aqui o Conselho também está negando, a unanimidade, negando o provimento ao recurso administrativo apresentado pela Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais. O número 8, da minha relatoria também, é o recurso administrativo apresentado pelo Sindicato dos Servidores da Justiça Federal no Estado do Rio de Janeiro, requerendo a reforma da decisão proferida do Conselho, que deferiu eliminar, formulando um recorrente que buscava suspender a alteração recentemente promovida pelo colegiado na Resolução 548. Aqui o Conselho, por unanimidade, está decidido negar provimento ao recurso administrativo. A número 9, consulta do Tribunal Regional Federal da Terceira Região acerca da correta forma de cálculo das frações remuneradas devidas na administração aos seus servidores e das reposições devidas a servidores da administração nos meses com números de dias diferentes de 30. Aqui o Conselho, por unanimidade, está decidindo aprovar a proposta de resolução que altera as resoluções CJF número 3 e 4, ambos de 2008, fixando o denominador de 30 dias para cálculo de frações de remunerações devidas aos servidores ou frações de reposição cobradas pela administração. O número 10 é consulta formulário TRF da 4ª Região quanto à contagem especial do tempo de serviço para servidor público seletista que tenha exercido atividades insalubres, penosas ou perigosas de qualquer esfera, inclusive estadual ou municipal, anteriormente à vigência da Lei 8.112, e que venha a ingressar no regime estatutário vinculado à administração pública federal. O Conselho aqui, por unanimidade, também decidiu aprovar a proposta de resolução que altera a resolução CJF número 141 de 2011 para reconhecer o direito à contagem de tempo especial de atividades insalubres exercido antes da Lei 8.112 em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, a ser comprovada por certidão de tempo de serviço do INSS ou laudo pericial contemporâneo ao período de atividade. O número 11, também de minha relatoria, é proposta para alteração da resolução CJF número 211. O Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a resolução CJF 526 de 2009, que altera os dispositivos pontuais das resoluções 211 de 2019, 224 de 2012, 85 de 2009, 352 de 2004, 206 de 98 e 401 de 2004. Aqui, da relatoria da ministra Maria Tereza, é o processo 4092-71, é o número 12, recurso interposto por Roberto Nascimento da Silva, contenção do juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça Federal, que determinou o arquivamento da denúncia apresentada em face do ouvidor-geral da Justiça Federal da Terceira Região. Aqui também o Conselho, por unanimidade, está decidindo negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida, certo? Sim. Aqui tem um pedido de sustentação oral da JUFER, o processo da requerida. É sobre remoção de juízes. A JUFER pede. Esse aqui só está chamado. Certo. Então, vamos olhar primeiro, porque não tem sustentação. Deixa eu... Aí eu deixo toda sustentação para fazer.
eu vou para o número 14. Esse 14, desculpa, ele é conexo aqui. Qual é? Então, 13 e 14 eu vou deixar. Tem sustentação depois? Não, eu o vou 14... Eu vou também. pôr- Não tem sustentação, mas o assunto é o mesmo. Também do conselheiro Maria Tereza Assis Moura, o relatório da inspeção TRF1, o Conselho decidiu aprovar o relatório da inspeção por unanimidade. O 16 é o programa anual de inspeção a ser realizado pela Corregedoria, também o Conselho está aprovando por unanimidade. Isso, é apenas para o próximo ano a inspeção no Tribunal da Segunda Região e da Terceira Região, com as datas que já foram aqui propostas. Aprovado por unanimidade. Deixa esse. Depois eu vou. O 18 é o requerimento formulado por técnicos judiciários especializados em segurança e transporte deste Conselho da Justiça Federal, solicitando o pagamento da gratificação de segurança gás para o agente de segurança aposentados, alternativamente a isenção de contribuição previdenciária sobre a gás, como consequência de devolução dos valores cobrados nos últimos anos. Vocês querem fazer só um resumo do seu voto? Qual é o desse da... É o número 18, é o da gás. Nesse caso, são técnicos judiciários da especialidade de segurança e transporte que pleiteiam que a GAS, instituída pela Lei 11.416, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, sejam incorporadas a seus futuros proventos de aposentadoria ou, alternativamente, a não incidência de contribuição previdenciária sobre essa parcela, com a consequente restituição dos valores descontados a esse título nos 5 anos anteriores ao protocolo do pedido, corrigidos monetariamente. Quanto ao primeiro pedido de incorporação aos futuros proventos de aposentadoria, já há entendimento uniforme e regulamentação do Supremo, com o apoio de todos os tribunais superiores e também jurisprudência do STJ, no sentido de que se trata de uma gratificação paga apenas àqueles que estão em atividade exercendo essas funções de segurança, independente, inclusive, de que seja feito um curso de reciclagem de tempos em tempos, conforme a regulamentação, de forma que não pode haver incorporação aos proventos de aposentadoria. Quanto ao pedido de não incidência da contribuição sobre essa parcela e consequente restituição dos valores pagos nos últimos 5 anos, a questão ganhou uma necessidade de algum esclarecimento em razão do recurso extraordinário com repercussão geral 593.068, julgado recentemente pelo Supremo, em que o Supremo decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terços de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Sustentam os requerentes, portanto, que como se trata de uma parcela que não pode ser incorporada como parcela autônoma aos proventos de aposentadoria, não seria possível, na linha dessa tese com repercussão geral, que incidisse contribuição previdenciária. Observo, todavia, que a leitura atenta desse caso julgado pelo Supremo demonstra, em primeiro lugar, que as parcelas lá julgadas não tinham relação com a gás. Eram parcelas como horas extras, adicional noturno, terço de férias. Portanto, essa questão da gás não foi julgada pelo Supremo, inclusive em contatos telefônicos com a administração, me foi dito que, até o presente momento, há incidência de contribuição previdenciária sobre a gás. E, lendo-se atentamente esse acórdão do Supremo, o voto vencedor do ministro Luiz Roberto Barroso, deixa claro o seguinte:
Embora o caráter do regime próprio de previdência confira ao legislador razoável margem de apreciação para sua concreta configuração, o dever de harmonizar suas dimensões solidária e contributiva impõe o afastamento de soluções radicais. Assim, o caráter solidário do sistema afasta a existência de uma simetria perfeita entre contribuição e benefício, como em um sinalagma, enquanto a natureza contributiva impede a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer contraprestação efetiva ou potencial. Ou seja, o Supremo não decidiu, em relação à previdência pública, aquilo que ocorre com uma previdência complementar privada, em que há um sinalagma, porque todas as contribuições elas se destinam ao cálculo, a fazer uma reserva matemática que vai reverter em proveito de cada um dos filiados à entidade de previdência privada. E, portanto, tudo que for contribuído terá por escopo reverter diretamente ao seu provento de complementação de aposentadoria. Ao contrário, na Previdência Pública, além do caráter contributivo, há também o caráter solidário, que é aquilo que justifica, por exemplo, que, inclusive, aposentados paguem contribuição previdenciária. Há que haver realmente alguma vantagem da cobrança da contribuição previdenciária, mas essa vantagem pode ser efetiva ou potencial. No caso da Gás, é certo que ela não se incorpora como parcela autônoma aos proventos de aposentadoria, mas todos aqueles que ingressaram no sistema após 2008, os seus proventos de aposentadoria serão calculados a partir de uma média das remunerações que obtiveram nos 3 anos anteriores à saída da atividade, a inatividade. E nessa remuneração dos anos anteriores, que é levada como base para cálculo dos proventos de aposentadoria, está compreendida a parcela Gás, ou seja, ela não se incorpora de forma como parcela autônoma, mas ele leva um benefício para a aposentadoria na medida em que os seus proventos vão ter como base de cálculo a sua remuneração, incluído na remuneração a Gás. E com relação àqueles que ingressaram no serviço público antes de 2008, pelo menos potencialmente eles têm benefício, porque as emendas constitucionais asseguraram a eles uma opção entre o sistema da integralidade e paridade ou o sistema de calcular a aposentadoria pela média das remunerações dos anos anteriores. E essa opção eles vão ter o direito e eles vão exercer conforme a sua conveniência numa data futura, quando requererem a aposentadoria. De forma que entendo que também, com relação a eles, haverá uma contrapartida, mesmo que potencial, e não necessariamente efetiva. Por esses motivos, eu entendo que ainda se justifica, mesmo em face do decidido pelo Supremo com repercussão geral, a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela Gás e, portanto, indefiro o pedido, ambos, o principal e o alternativo. Então, eu aqui, os demais estão de acordo. Eu proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, decidiu indeferir o pedido de incorporação da gratificação de atividade de segurança, Gás, como parcela autônoma aos proventos de aposentadoria dos inspetores e agentes de segurança da Justiça Federal, bem como reconhecer a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a Gás, com a ressalva do entendimento, então, do conselheiro Vladimir Carvalho. A próxima é a número 19, também da ministra Maria Isabel Galotti, a consulta do TRF da 4ª Região para exame da possibilidade de ser considerada a data de ingresso da Força Armada como marco inicial. Aqui o Conselho já está decidindo por unanimidade, acolhendo o voto, nos termos do voto da ministra Isabel Galotti, decidiu responder à consulta nos seguintes termos.
Primeiro, seguindo sua orientação do TCU, no sentido de que o cargo ocupado por ex-militar das Forças Armadas, enquanto compreendido no conceito de cargo de provimento efetivo da Administração Federal Direta, deve-se considerar a data de 10/2/96 como ingresso no Serviço Público Federal. Usando o N, licença-prêmio somente pode ser reconhecido no período em que eram permitidos pela Lei 8.112. Assim, num caso concreto, o servidor faz jus à percepção de N de 10/2/96 até a data da sua posse, até 8 de março de 99, data em que foram extintos, e não faz jus à licença-prêmio, pois esse benefício foi extinto em 15/10/96. Exato. Essa é uma ressalva de impedimento da Maria Tereza. Aqui o próximo é o número 20, da relatoria do conselheiro Antônio Carlos Ferreira, é a consulta do Tribunal Regional Federal da Segunda Região acerca da possibilidade de concessão de abono permanente com efeito retroativo em face da verbação tardia do tempo de serviço. Aqui o ministro Antônio Carlos respondeu à consulta e foi acompanhado apenas com ressalva do voto da ministra Maria Tereza, nos termos, respondeu à consulta RF, que faz jus ao recebimento a partir da averbação, sem efeitos retroativos. O número 21 é o 832-27, consulta formulada pelo TRF1 da Primeira Região, pela Seção de Benefício e Controle Adicional de Qualificação do Conselho de Justiça Federal, bem como pleito do Sindicato Trabalhadores Judiciários de São Paulo, Sintrajut, nos quais se requer alteração da resolução CJF 4, na parte que regulamenta o auxílio transporte, de maneira a alcançar todos os servidores que utilizam veículo próprio, transporte seletivo ou especial, pago, e transporte fretado relativo ao deslocamento de suas residências para locais de trabalho e vice-versa. Aqui, acolhendo a proposição do relator, o Conselho, por unanimidade, decidiu responder à consulta, aprovando a modificação do artigo 2º e 5º e com acréscimo parágrafo 3º da resolução número 4 de 2008. Ou seja, permite limitado aos valores da passagem. Isso foi retirado. O número seria 22, né? É o 4258-2, do conselheiro Vitor Luiz Santos Laus, que é o relator. O conselheiro indicou a retirada de pauta. Também o número 23, o 1093-91, foi também retirado de pauta, indicação do conselheiro relator Vladimir Carvalho. O número 24 é consulta formulada TRF da Primeira Região, no sentido de esclarecer quanto ao procedimento adotado no caso de inclusão do abono permanente na base de cálculo de indenização de férias e conversão de pecúnia. O Conselho, por unanimidade aqui, decidiu responder à consulta no sentido da impossibilidade de incluir o abono permanente na base de cálculo das indenizações de férias e da conversão de licença-prêmio não usada, nos termos do voto do relator. A número 25, também de relatoria do conselheiro Vladimir Carvalho, é o processo 1017-30. Aqui, o Conselho, por unanimidade, decidiu responder à consulta nos termos do relator, não reconhecer O direito de auxílio adicional noturno. o direito ao pagamento de adicional noturno aos servidores ocupando cargo em comissão ou função comissionada, né, de que trata o artigo 52 da resolução e resolução CJF 04/2008, diante do posicionamento do Tribunal de Contas da União. Isso foi retirado. Era em mesa também. O 4275 é mesa, então não precisa, foi retirado de pauta. Qual? Retirado de mesa. É o da, E o número, mesmo, o número 2, era o relatoria da ministra conselheira Maria Isabel Galotti,
tinha um pedido de visto do conselheiro Vladimir Carvalho, que a ministra Isabel Galotti está realinhando Quando o resultado, o e fica indeferido o abono ou a dispensa de compensação de horário, que será regulamentada naqueles termos já expostos na sessão passada, de que depende de requerimento justificado e de compensação, que será analisado de acordo com a conveniência do serviço pela autoridade e também que haverá necessidade de compensação de horário. Agora a gente passa para a sustentação oral do 14. Aqui, vou chamar a julgamento agora o número 13, da relatoria da ministra Maria Tereza Assis Moura. É um pedido de providência apresentado pela JUFER, da primeira região, contra ato normativo editado pelo TRF1, que limita a remoção externa de magistrados a somente 1 por semestre. Aqui é um pedido de sustentação oral da juíza federal Célia Regina Odi Bernardes. Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos, conforme parágrafo único do artigo 48 do Regimento do Conselho. Eu indago me parece que nós poderíamos dispensar o relatório e já colhemos direto a sustentação oral. Então, Vossa Excelência, tenho a palavra. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio Noronha, em nome de quem cumprimento as conselheiras e conselheiros que julgarão o processo que me traz a esta tribuna e as demais respeitadas autoridades aqui presentes. Era condição de presidenta da Associação das Juízas e dos Juízes Federais da Primeira Região que venho à presença de Vossas Excelências defender a força normativa da regulamentação deste Conselho acerca da remoção de magistradas e magistrados entre os diversos TRFs, mediante a revogação de norma limitadora editada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ou, subsidiariamente, a regulamentação do concurso nacional de remoção de magistradas e magistrados substitutos. O caso em julgamento envolve a situação de magistradas e magistrados integrantes do TRF1 e que atualmente têm que aguardar mais de 10 anos para conseguir retornar ao TRF de sua região de origem. Compreendemos que, apesar das divisões administrativas constitucionalmente estabelecidas, a magistratura federal é una e o seu bom desempenho é de interesse de todas as magistradas e magistrados de toda a sociedade e de toda a sociedade. Esse bom desempenho depende, em grande parte, da satisfação de seus membros com a carreira, o que gera reflexos diretos na produtividade das unidades jurisdicionais. Nesse contexto, a mobilidade na carreira da magistratura federal é salutar ao bom desempenho das funções. Profissionais que trabalham mais próximos de suas famílias e cidades de origem são profissionais potencialmente mais realizados, eficientes, comprometidos com a qualidade e presteza do serviço e conhecedores mais próximos da realidade social da região. Impedir que uma juíza ou um juiz federal, com antiguidade suficiente para remover para local que lhe pareça mais adequado, participe de uma remoção em razão de imposição de limitação contrária à previsão editada por este Conselho e também ao regimento interno do Tribunal, é violar o princípio da inamovibilidade, que pode ser analisado sob seu aspecto ativo ou passivo. A inamovibilidade passiva é a possibilidade de a juíza ou o juiz, uma vez lotado em determinada localidade, nela permanecer. Já a inamovibilidade ativa consiste na garantia de que, preenchidos os requisitos legais, e se assim for do interesse da juíza ou do juiz, possa remover para outra unidade jurisdicional e, inclusive, para outra região. Dessa forma, tendo em vista a unicidade da carreira da magistratura federal, que até mesmo servidores da Justiça Federal conseguem remover-se entre regiões, que a Justiça do Trabalho, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e todas as carreiras da Advocacia Geral da União já possuem processos de remoção nacional, não é razoável impor limitação apenas às magistradas e magistrados vinculados ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
A Resolução 248 de 2013 deste Conselho prevê, em seus artigos 27 a 33, as regras para a remoção externa de magistradas e magistrados entre os diversos TRFs. Em seus dispositivos, não consta qualquer limitação acerca do número de magistradas e magistrados que podem remover por semestre, o que se coaduna com uma carreira única de âmbito nacional. Ocorre que o egrégio TRF1, ao editar a sua norma regulamentadora, Resolução 18 de 2011, estabeleceu que apenas uma magistrada ou magistrado por semestre pode ser contemplado com essa remoção externa, contrariando assim a resolução deste Conselho e o próprio regimento interno do Tribunal, no qual não consta a limitação, extrapolando, portanto, o seu poder regulamentar. Em que pese tenhamos ciência acerca da autonomia administrativa do Tribunal, entendemos e pretendemos demonstrar que as razões da edição da referida norma limitadora não subsistem e têm tornado as magistradas e os magistrados do TRF1 profissionais de segunda categoria e que perdem a sua antiguidade frente a magistradas e magistrados mais modernos na carreira, mas que tiveram a opção ou a fortuna de ingressarem nos quadros dos demais TRFs. Inicio pela alegação do Tribunal no sentido de que há um déficit de juízas e juízes substitutos. Em verdade, conforme a tabela que Vossas Excelências receberam no corpo dos memoriais, vejam item 2, letra D, comparando o número de cargos existentes e o número de cargos vagos em cada um dos 5 TRFs, é simples a constatação de que o TRF1 é o segundo menos deficitário em número de profissionais, perdendo apenas para o TRF4. Nesse ponto, cabe apontar que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região anuiu com a transformação de 24 cargos de juízes federais substitutos em cargos de desembargadores, demonstrando também, com essa anuência, que inexiste o alegado déficit. Ademais, está na iminência de acontecer o desmembramento do tribunal com a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o que retirará considerável número de processos da Primeira Região e número de pessoas sujeitas à jurisdição do TRF1, diminuindo ainda mais o déficit de magistrados supostamente existente e que, conforme demonstrado, não é real ou, ao menos, não é superior ao dos demais TRFs. No que concerne ao tamanho continental do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, destaco 2 situações. A primeira delas é que, conforme se pode verificar da lista de inscritos nos processos semestrais de remoção externa abertos, a maioria dos interessados na remoção externa não estão lotados no norte, logo, não haveria um esvaziamento dessa região. A segunda é que a necessidade de magistradas e magistrados deve ser aferida conforme o número de processos em tramitação e a densidade populacional da região. Nesse último caso, para exemplificar, apenas a cidade de São Paulo tem população superior a 8 estados integrantes do TRF1, e somente a população da cidade de Curitiba equivale a de 3 estados integrantes do TRF1. Logo, também por esse aspecto, não nos parece razoável a limitação imposta. De se destacar que esses mesmos critérios têm sido utilizados, inclusive, para redistribuição e extinção de varas federais dentro do próprio tribunal. A norma limitadora gera ainda quebra no princípio da solidariedade entre os tribunais, na medida em que, conforme os dados apurados no item 2, letra D dos memoriais, o TRF1 recebeu 18 magistradas e magistrados a mais do que liberou para outros TRFs, considerando dados desde 2005, data de início da limitação, diferentemente do que fez o TRF1 ao prestar suas informações. Isso gera 2 consequências. A primeira, um prejuízo aos demais TRFs que têm perdido magistrados. A segunda, um rompimento com a regra da antiguidade. Relativamente a essa última situação, perda de antiguidade, esclareço que uma magistrada que ingressou na carreira em 2017 pelo TRF5, com pretensão de retornar para o TRF3, ocasião em que aceita ingressar no final da lista de antiguidade, já conseguiu fazê-lo em 2019. Já uma magistrada que ingressou na carreira também em 2017 pelo TRF1, com pretensão de retornar para o TRF3, terá que aguardar 10 anos para conseguir essa remoção. Há, portanto, um claro prejuízo às magistradas e aos magistrados. Trata-se de um elemento de discriminação indevida, no sentido empregado por Celso Antônio Bandeira de Mello, porquanto estabelecida apenas e tão somente em virtude do pertencimento a um ou outro Tribunal Regional Federal que integram, critério que não justifica a distinção. Esse tratamento acarreta também um prejuízo enorme para as famílias das magistradas e magistrados, com consequências para a prestação jurisdicional. Hoje, uma magistrada com cerca de 35 anos, ou um magistrado casado com uma mulher que tenha por volta de 35 anos, média de idade
das magistradas e magistrados ainda interessados em remover externamente pode ver sua expectativa legítima de constituição de família com filhos frustrada, na medida em que existe uma limitação biológica para as mulheres quanto a esse aspecto. Afora isso, a situação tem imposto às magistradas e magistrados a manutenção de 2 residências, custeio de passagens aéreas, desgaste físico e emocional que refletem no trabalho e geram pedidos de afastamentos, além de separações que poderiam ser evitadas se ao menos a expectativa fosse outra. É certo que o tribunal precisa pensar e atuar conforme as suas necessidades administrativas, mas no presente caso, entendemos ser plenamente possível a conciliação dessas necessidades com a de seu capital mais caro, as magistradas e magistrados que fazem da Justiça Federal uma justiça de excelência. Por essa razão, a AJUFER requer o acolhimento do pedido principal, garantindo-se que todas e todos os magistrados vinculados ao Tribunal Regional Federal da primeira região possam remover para outras regiões, sem a limitação atualmente imposta de 1 magistrado por semestre. Destaco que, apesar de o prazo do edital do TRF4 já ter se esgotado, outros tribunais aceitam receber magistrados sem a publicação de um edital, caso dos TRF5 e 2, e o TRF3 está em vias de publicá-lo. Subsidiariamente, a AJUFER pleiteia que seja iniciada a regulamentação de uma remoção nacional de magistradas e magistrados substitutos, apontando que todo o percalço existente nessa regulamentação diz respeito aos magistrados titulares, sendo possível uma cisão para o fim ora almejado. Muito obrigada pela atenção e gentileza com que Vossas Excelências me ouviram. Agradeço a participação da nobre juíza, presidente da AJUFER. Passo a palavra à eminente relatora. Cumprimento a ilustre magistrada pela sustentação oral. Antes de mais nada, só uma pequena observação. A maior parte dos argumentos trazidos da tribuna não estão nem nos autos, né? Mas eu lerei o meu voto. Consta da inicial que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região limita a saída de juízes federais, via remoção externa, a somente 1 por semestre, o que faz com base em regra interna, numa resolução. Precisamente nessa limitação, ao ver do requerente, estaria a dita afronta à resolução do CJF 1 de 2008, que preveria, de maneira ampla e restrita, a possibilidade de remoção externa de magistrados entre tribunais regionais federais. Em que pese o inconformismo posto, não vejo a ofensa apontada. O ato normativo sindicado não é inválido, ilegal, nem viola normas deste Conselho. É preciso ter em conta que a remoção ou permuta de juízes federais deve ser objeto de disciplina legal, consoante previsto no artigo 107, parágrafo 1º da Constituição. Entretanto, o fato é que este mandamento constitucional não foi ainda cumprido pelo legislador ordinário, até porque a matéria de iniciativa do Poder Judiciário. Desse modo, há que se buscar socorro na Lei 5.010 de 66, Lei de Organização da Justiça Federal, cujas lacunas são supridas subsidiariamente pelo que dispõe a Lei 8.112. Nos termos da Lei 5.010, artigo 18, a remoção a pedido demanda aprovação ou autorização do tribunal. E eu transcrevo aqui. Cabe, então, aos tribunais regionais federais, sucessores do extinto Tribunal Federal de Recursos, anuírem com os pedidos de remoção, interna ou externa, de seus magistrados, fazendo-o de acordo com critério de conveniência e oportunidade que objetivamente elegeram. De fato, dotados de autonomia administrativa, é intuitivo concluir que compete aos tribunais regionais definir a sua política interna, especialmente a relativa aos respectivos quadros de magistrados e servidores. Aí eu transcrevo aqui também uma resolução do CNJ, que diz que até que se fosse regulamentado, os tribunais poderiam, então, editar atos normativos. E no âmbito do CJF, a resolução 1 de 2008 trata da matéria que eu também trago aqui no meu voto. Percebe-se que, reafirmando a autonomia dos tribunais, exige-se prévia e expressa anuência do tribunal de origem, inclusive da respectiva corregedoria, para que se processem as remoções a pedido. Daí resulta plenamente válida e, conforme os normativos vigentes, a regulamentação pelos tribunais regionais, destinada a estabelecer de forma objetiva critérios para deferimento dos pleitos que lhes forem apresentados. Aliás, em todo concurso, dado o potencial conflito de interesses, é de rigor legal e constitucional que o julgamento seja balizado por regras claras, objetivas e sem preferências pessoais.
A regra constante do artigo 18 da Lei 8.112 reforça o entendimento de que a autorização de saída dos magistrados está diretamente afeta ao juízo de conveniência e oportunidade do tribunal. E até aqui, nas regras de remoção, que pode ser de ofício ou a pedido a critério da administração. Vale dizer, de acordo com os normativos em vigor, não há como negar que a remoção externa de juízes é ato discricionário de cada tribunal, cabendo-lhe, com autonomia, definir regras próprias para nortear os procedimentos respectivos. Obviamente, uma delas pode ser, como de fato é no caso presente, a fixação de um número máximo de juízes passíveis de serem liberados por semestre. A propósito da discricionariedade reconhecida aos tribunais para disciplinar a movimentação de seus magistrados, em particular, a que implica a saída de seus quadros de pessoal, importa lembrar que decorre da lei e regulamentos próprios. Nesse sentido, é que os atos normativos aqui já destacados deixam manifesto o caráter discricionário do ato de remoção, especialmente quando assinalam que se dará a critério da administração. Assim é que o TRF1, dentro da esfera de autonomia que lhe é reconhecida validamente, limitou a possibilidade de deferimento a um magistrado por semestre. É interessante observar que essa restrição é imposta desde 2005 por uma resolução aqui que eu trago e vem sendo repetida pelos normativos posteriores. Ponderadas as justificativas constantes das informações prestadas, não soa desarrazoada ou mesmo desproporcional a limitação imposta. Como foi dito, aqui as normas, as que limitam o número de juízes passíveis de serem removidos a pedido, foram editadas sem perder de vista as peculiaridades da primeira região, principalmente diante de sua extensão territorial, com locais de difícil provimento. Esse tribunal, no exercício de sua autonomia, vem baixando normas desde 2005, contendo a limitação da remoção externa a 1 por semestre, a fim de conciliar os interesses da administração com os interesses dos magistrados que possuem a pretensão de se removerem para outras regiões. Sob esse aspecto, se o TRF1, em seu juízo de conveniência e oportunidade, considera possível liberar apenas um magistrado por semestre, sem que haja prejuízo à prestação jurisdicional, não parece adequado que o CJF, diante dos fatos e, sobretudo, alheio à realidade e às dificuldades vivenciadas, revise esta premissa. Penso que o contrário, isto é, interferir para afastar o critério numérico, objetivo, portanto, fixado, implicaria ofensa à autonomia dos tribunais e invasão do mérito administrativo. Importa registrar, ademais, que questão semelhante já foi debatida no CNJ e as conclusões então tiradas não destoaram das aqui apresentadas. Na ocasião, foi assentado que deveria ser garantido o poder discricionário dos tribunais para decidir sobre remoções externas de juízes, visto que, em face da disparidade das condições geográficas e de desenvolvimento das regiões brasileiras, não se pode permitir que naqueles em que predominam localidade de difícil provimento sejam apenas passagem para ingresso e vitaliciamento, enquanto se aguarda deslocamento para outra região. E eu trago aqui um processo, então, o decidido num procedimento de controle administrativo do CNJ. Quanto às questões relacionadas à necessidade de vitaliciamento e suposta contradição de aceitação de juízes ainda não vitalícios de outras regiões, registro que este Conselho já se debruçou sobre a matéria num julgamento em 2018, novembro de 2018. Na oportunidade, levando-se em consideração a autonomia administrativa dos tribunais regionais, prevista no artigo 96.1 da Constituição Federal, registrou-se não serem inválidas as previsões normativas que imponham o prévio vitaliciamento para habilitação em remoção externa e que revelem essa imposição quando se tratar de recebimento de juízes removidos para outra região, que é o que eu trago aqui. Diante do reconhecimento da validade da resolução do TRF1 ora impugnada, tendo em vista estar afeta ao seu juízo de conveniência e oportunidade a regulamentação do assunto, não há, a meu ver, que se falar em afronta à isonomia em face dos magistrados das demais regiões, justamente porque cada um está sujeito às peculiaridades e necessidades próprias do tribunal a que estão vinculados e nos quais prestou o concurso.
Não vejo, no particular, atentado à unicidade da carreira dos magistrados federais, na medida em que, como ressaltada a exaustão, a autonomia administrativa dos tribunais lhes confere poderes para regulamentar as matérias afetas aos seus interesses específicos, sobretudo considerada, entre outras, a dificuldade de lotação, demanda do serviço, distância entre subseções, dificuldade de locomoção, número de jurisdicionados, tamanho da jurisdição, entre outros. Do mesmo modo, não se cogita de ofensa à antiguidade, simplesmente porque não há uma lista única, mas atualmente 5, uma de cada Tribunal Regional Federal. A posição do magistrado é aferida de acordo com a sua lotação e não nacionalmente. Logo, concluo que o ato sindicado é plenamente válido. E então, pelo exposto, eu julgo improcedente o pedido de controle administrativo. E, para terminar, com relação ao pleito subsidiário para regulamentar o concurso nacional de remoções, registro que existe processo específico neste Conselho destinado a tratar do assunto. Por isso, e dadas as especificidades, especialmente os vários interesses que envolve, não considero oportuno atropelar o seu andamento e aqui fazer qualquer consideração. No particular, pois, não conheço do pedido. É como eu voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Alguma divergência? Não tendo divergência, então proclamo. Também penso que não pode falar unicidade, onde nós temos 5 concursos. Né? Exato. Nós temos Prestou 5 concursos concurso em uma determinada região. em uma região, aí não posso querer Obrigar. ter direito para outra. Então, o Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido de controle administrativo apresentado pela JUFER, da primeira região, contra ato normativo editado pelo Tribunal Regional Federal da primeira região, que limita a remoção externa de magistrados a somente 1%. O mesmo resultado, doutora Célia, é válido para o outro processo, o 4804-98. Aqui não havia pedido de sustentação oral. Mas é só da parte, não é da é. Esse aqui é do magistrado, juiz federal substituto, João Paulo Moretti Souza, contra o ato também do TRF da primeira região. Então, para ambos os casos, julgou improcedente o pedido. E, por último, aquele pedido de vista da remoção das varas. Vista, quem era o relator? O senhor está pedindo Tá. Por último, é o processo 156-55, relatoria ministra Maria Isabel Galotti, é o pedido do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para realocar as varas federais das subseções judiciais de Tefé, Oiapoque, Laranjal do Jari, Juína e Guajará-Mirim de Rondônia. Senhor presidente, nesse processo houve um pedido da parte dos municípios de Oiapoque e Laranjal do Jari de sustentação oral que deixei para apreciar em colegiado e tenho notícias de que já teria havido uma decisão de Vossa Excelência até para evitar que os advogados viessem. Eu já tinha indeferido, porque achei que não cabia, isso é uma solução técnica. Eu gostaria de, como eu posterguei para o julgamento do colegiado, já dizer que concordo plenamente com a decisão já tomada por Vossa Excelência, que eu também indefiro, porque isso é um processo que diz respeito à administração da justiça, não há partes. Não há partes. E, em síntese, trata-se de uma solicitação do TRF-1 de transferência da vara de Oiapoque e da vara de Laranjal do Jari para a instalação de 2 varas na seção judiciária do Distrito Federal, da vara única da subseção judiciária de Tefé para a instalação de uma vara civil em Manaus e da vara única da subseção de Guajará-Mirim para a instalação de uma vara criminal e jefe adjunto em Porto Velho. Essa questão da vara de Manaus, da vara de Tefé indo para Manaus, isso justifica todas essas 4 varas em razão da pouca movimentação processual que está muito abaixo da média de 50% das demais varas da primeira região, o que, na linha de uma resolução do CNJ, determina que o tribunal deveria estudar a conveniência de transformação
ou transferência de vários que tivessem um acervo processual inferior a 50% da média dos 3 anos anteriores. Mas, no caso da vara de Tefé passando para Manaus, se justifica porque em Manaus as varas cíveis estão sobrecarregadas, tendo uma delas mais de 150% da média dos processos da primeira região, e com essa transferência de Tefé para Manaus, iria melhorar a distribuição dos processos dentro da seção judiciária do Amazonas. Com a relação à vara de Guajará-Mirim, que também tem uma pequena estatística em todos os anos desde sua criação de distribuição processual, ela o que se propõe é que seja transferida para Porto Velho, e a justificativa é que só há uma vara criminal em Porto Velho, cujo acervo processual é grande, e, além disso, há uma conveniência de que haja 2 varas criminais em Porto Velho, uma conveniência também estratégica, porque lá fica um presídio federal de segurança máxima, e, com isso, diminuiria, possibilitaria ao juiz federal criminal de lá dividir o encargo de decisões e responsabilidade que envolvem a administração desse presídio de segurança máxima. E, nesses 2 casos, tanto de Tefé quanto de Guajará-Mirim, as varas vão ficar dentro do mesmo estado. A situação é delicada, mais do ponto de vista político, em relação às varas de de Oiapoque e de Laranjal do Jari, porque a proposta é transferi-las para a criação de 2 varas na seção judiciária do Distrito Federal. Nesse sentido, há várias manifestações nesses autos de juízes federais com atuação na seção judiciária do Amapá, Delegacia de Polícia Federal no Oiapoque, Conselho Nacional das Populações Tradicionais, Instituto Internacional de Educação no Brasil, Comissão Pastoral da Terra e OAB do Amazonas, e autoridades públicas como senadores, deputados e prefeitos que se manifestam contrários à realocação das varas federais, alegando questões de ordem social e estratégica, pois elas se situam em área de fronteira. Sem embargo de reconhecer a delicadeza da questão, eu observo que são irrespondíveis os argumentos do TRF da primeira região, que são na mesma linha de decisão que já fora proferida por Vossa Excelência como Corregedor Nacional de Justiça no CNJ, e que foi mantida em mandado de segurança impetrado no Supremo pelo ministro Gilmar Mendes, de proibir a lotação de juízes nessas varas, exatamente em razão da baixíssima estatística de processos nos 3 anos anteriores, e também da circunstância de que não há Ministério Público e Defensoria Pública efetivamente em atuação nesses locais, e também da enorme necessidade de serviço que há nas varas cíveis do Distrito Federal. O TRF da primeira região havia aprovado a solicitação da criação de 14 varas cíveis no Distrito Federal, exatamente porque estão todas as varas cíveis do Distrito Federal muito assoberbadas. A questão é que o cobertor realmente é muito curto, e com as seríssimas restrições orçamentárias que o país está vivendo, o tribunal tem que administrar da forma possível as suas contingências orçamentárias. Eu pondero também, na linha de explanação que foi feita nesses autos pelo desembargador Carlos Eduardo Moreira Alves, o presidente do tribunal, que, na prática, o que já acontece nesses locais, Oiapoque e Laranjal do Jari, é que a jurisdição vem sendo prestada por magistrados lotados em Macapá, e que se deslocam
eventualmente, para atender à necessidade da presença de um juiz, e na época em que não havia essa proibição da lotação de juízes efetivos no local, o que acontecia é que não se logrou conseguir o propósito da lei de 2009, que previu a criação de varas para a interiorização da Justiça Federal, que era a fixação de magistrados nos locais. Isso não foi possível em relação ao Oiapoque e Laranjal do Jari, porque o que acontecia na prática é que os juízes que lá eram lotados ficavam o tempo necessário para que surgisse um concurso de remoção e de lá sair para outros locais. E com essa proibição vinda do CNJ e confirmada pelo Supremo, o que acontece é que a jurisdição já vem sendo prestada por magistrados de Macapá, que comparecem lá de meses em meses, e que será melhor, na prática vai continuar sendo assim, porque o que o TRF da primeira região propõe é a criação de UAA, Unidade de Atendimento Avançado, nesses locais de Laranjal, Oiapoque e também em Tefé e em Guarajará-Mirim, em que um juiz, no caso de Oiapoque e Laranjal, continuará, como já ocorre hoje, prestando jurisdição de Macapá e se deslocando para atender às necessidades locais, mas haverá um quadro de servidores nessa UAA que, nos termos de resolução do CNJ, tem o mesmo efeito jurídico de uma vara federal. E eu penso, portanto, que será possível sempre, em outro panorama da situação vivenciada pelo país, se tornar necessário e, se for possível, novamente a criação de varas nesses locais, isso poderá ser feito. Mas, no panorama atual, eu penso que a solução proposta pelo TRF da primeira região merece acolhida. E, por fim, observo que não é possível, em relação ao Estado de Amapá, adotar a solução interna do Estado, que está sendo adotada com a transferência de Tefé para Manaus e também de Guajará-Mirim para Rondônia, porque em Manaus e em Rondônia há uma carga de serviço que justifica a alocação de mais uma vara lá. Há varas que estão sobrecarregadas com um percentual superior a 150% da média da distribuição. Essa solução interna não é possível no Estado do Amapá, porque já há as varas federais situadas em Macapá já estão abaixo da média da distribuição. Então, não há necessidade de serviço que justificasse alocar essas duas varas, mais duas varas no Amapá, sendo que as varas cíveis lá existentes já estão bem abaixo da média da distribuição. Então, penso que a solução proposta pelo TRF1 é, no panorama atual, aquela possível e sem desconhecer a relevância das questões postas pelas várias autoridades que se manifestaram nesses autos, eu voto pelo acolhimento do pedido formulado pelo TRF da primeira região, e acrescento também que havia aqui, originalmente, um pedido de transferência da vara de Juína, no Mato Grosso, para São Luís, mas o próprio TRF retirou esse pedido, porque ele vai estudar uma solução que envolva outras varas do Estado de Mato Grosso e apresentará isso a esse Conselho oportunamente. É como voto. Eu vou pedir vista e explico por que. Ontem à noite o presidente do Senado me procurou e apresentou uma série de questões de implicância dessa mudança no Estado do Amapá. Então, dizendo ele que a região é muito carente, principalmente o Oiapoque e Laranjal do Jari, que seriam duas varas em divisas, uma na divisa interna com o Pará, outra com o exterior, com a França, com o território da França, que ali é a Guiana. Mas uma coisa, eu não tenho dúvida quanto à pertinência com relação a Tefé
e nem com Genuína e Guajará-Mirim. Então, isso me surgiu agora. Eu vou pedir vista, Juína mas... foi retirada. Hein? Juína, o próprio TRF retirou. Juína, né? É, então não está em com relação questão. a Tefé e Guajará-Mirim, nós estamos de acordo, todos estão de acordo também. Então, eu acho que já poderíamos deixar aprovadas essas. Como E- Vossa Excelência entender E o meu melhor. voto fica limitado, o meu voto vista fica Com a vista limitado. parcial. Fica parcial com relação ao Amapá. Com isso, a gente não trava todo o processo. Se todos concordarem, Estou de acordo. eu declararia, então, já aprovada essa remoção nos termos Porque do voto essas duas nisso. são internas no Estado, né? Não De um tem essa- Estado, né? Dentro do Estado. Declararia aprovado, então, essa proposta da ministra Maria Isabel. E com relação ao Amapá, eu vou pedir vista em consideração ao presidente do Senado, que nos procurou e nos sensibilizou da importância dessas varas. Então, fica assim o resultado. Bom, o Conselho é algo dinâmico. O Conselho são acontecimentos que justificam uma vida. E a vida começa e se acaba aqui no Conselho. Todos somos mortais, né, no Conselho. E hoje nós estamos aqui na última sessão e na derradeira sessão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que encerra sua participação como ministro, membro do Conselho da Justiça Federal. Na sessão de hoje, então, se encerra a participação do ministro Sanseverino como membro desse Conselho, tendo marcada a sua atuação pela competência, cordialidade e, especialmente, pelo espírito construtivo na busca da correta aplicação da justiça. Seus ricos conhecimentos engrandeceram enormemente o julgamento deste colegiado. Não se esperava que fosse diferente. Dono de um currículo invejável, o ministro Sanseverino ocupa e ocupou diversas posições relevantes no cenário jurídico nacional, desempenhando suas atribuições sempre com dedicação e eficiência. Com espírito de vanguarda, vem se dedicando ao estudo dos impactos das novas tecnologias no Poder Judiciário. Presidente da Comissão Gestora de Precedente do STJ, desde 2017, mostra-se um jurista à frente do seu tempo, entusiasta do uso da inteligência artificial para a gestão de demandas repetitivas, especialista na análise da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa louvável inquietação intelectual tem sido canalizada na busca pela efetividade da justiça brasileira, que invariavelmente se refletiu nas manifestações de Sua Excelência nas sessões plenárias deste Conselho. Enquanto membro mais antigo desse colegiado, recebeu a missão de presidir a TNU, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, tendo emprestado àquele colegiado sua inestimável experiência na gestão dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça. Coordenou a afetação de mais de 42 temas como representativos de controvérsia, pavimentando o caminho da celeridade dos futuros julgamentos. No exercício da admissibilidade de recursos, proferiu mais de 19 mil decisões, sendo que, no mesmo período, foram recebidos 20.803 processos. Participou ainda da prolação de 1.732 acordos, deixando apenas 400 processos concluídos a presidência. Portanto, Sua Excelência recebeu uma TNU e entrega outra. Entrega uma TNU rigorosamente em dia. Rigorosamente em dia. Para a felicidade da ministra Maria Tereza. E do ministro Antônio Carlos. E, agora, do seu sucessor, o ministro Antônio Carlos Ferreira. Tenho a certeza também, ministro Sanseverino, tenho certeza de que Vossa Excelência realmente contribuiu para o engrandecimento e aperfeiçoamento da Justiça Federal. Em nome dos demais membros que compõem este plenário, desejo que os laços aqui construídos e sedimentados sejam duradouros e que seus novos desafios sejam coroados com sucesso. Eu
convido o presidente da JUF, Fernando, que quer entregar uma placa ao ministro, e logo a seguir a ministra Isabel entregará a placa do Conselho. Olha, a placa da JUF é maior. Vamos diminuir a mensalidade. Foi boa a reunião, hein? Muito bom. Deu um pau. Você viu a condição desse bicho? Esse nível que eu vi, Deixa aqui comigo. Deixa aqui, porque a Isabel vai lhe entregar outra. Agora eu confundo a ministra Maria Isabel Galotti para integrar a placa de homenagem em nome do Conselho da Justiça Federal. Essa placa lhe dá o direito de pagar um almoço ao presidente no Gero ou no Amano. Senhor presidente, se me permite, Excelência. apenas um segundo, como corregedora, dar os parabéns ao vice-corregedor, o ministro Sanseverino, pelo brilhantismo da sua atuação. Eu tinha certeza que ele era o homem certo. Eu disse a ele antes e digo agora depois. Eu tinha certeza que ele era o homem certo para presidir a TNU, diante da sua larga experiência já no STJ, da sua conhecida competência, e tinha certeza que ele entregaria a TNU como entregou, praticamente zerada, levando em consideração o número de processos que chegam diariamente à TNU. Eu soube que, na semana passada, tinham 200 processos. Ou seja, ministro Sanseverino, muitíssimo obrigado por toda a sua ajuda, sua competência, e será para sempre lembrado na corregedoria, isso eu tenho certeza. Repaginou todo o trabalho da TNU e deixa uma turma nacional de uniformização melhor do que aquela que nós tínhamos há um ano atrás. Muitíssimo obrigada. E eu tenho certeza também, senhor presidente, que o ministro Antônio Carlos, que receberá amanhã, no seu primeiro dia de mandato, já a mesma delegação para que, como vice-corregedor, continue o trabalho do ministro Sanseverino, e também eu, certa de seu sucesso na corregedoria, como vice-corregedor e presidente da TNU. Muito obrigada, senhor presidente, e parabéns aos dois. Bom, feito isso, penso que podemos encerrar. Não, eu só quero agradecer pelo menos, né? Desculpa. É que eu já considerei seu mandato encerrado. Já Mas encerrou o mandato. vou reabrir, Mas você é vou muito prorrogar. bem, né? Tá Bom, certo. Então, antes de agradeço. Vossa Excelência falar, o doutor Francisco quer falar em nome do Ministério Público. Apenas gostaria de registrar, em nome do Ministério Público, os parabéns, não ao ministro, mas a esse Conselho, por ter contado com a presença do ministro aqui para engrandecer o Conselho. Afinal de contas, o que eu sei da atuação dele aqui é que ele merece parabéns por ter um trabalho eficiente e que só serviu para engrandecer o Conselho. Meus parabéns ao Conselho e ao próprio ministro. Senhor presidente, o representante da ordem gostaria também de registrar aqui as palavras, homenageando o ministro, que sempre se abrilhantou muito com a sua atuação no STJ e não poderia ter sido diferente aqui no Conselho da Justiça Federal. Então fica aqui o registro também da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, doutor Tiziano. Bom, então, apenas agradecimento pelas palavras gentis aqui do ministro Noronha, da ministra Maria Tereza, do doutor Tiziano, do doutor Francisco. Muito obrigado a todos vocês. Na verdade, foram 2 anos aqui, foram muito proveitosos, passaram rápido, passa muito rápido aqui no Conselho e na própria TNU.
E foi uma possibilidade de conhecer um pouco da Justiça Federal, pela qual já tinha um imenso carinho, imenso respeito, porque o meu pai foi juiz federal lá na década de 60, na primeira composição da Justiça Federal. E, em parte, a minha própria vocação para o direito e para a magistratura vem lá de Porto Alegre, do antigo edifício protetor, a quem conhece, onde funcionava precariamente, né, a Justiça Federal. E aqui, na verdade, foi muito importante conhecer um pouco da Justiça Federal em todo o Brasil. É o órgão que traça as políticas públicas da Justiça Federal, com a participação de ministros do STJ, a participação dos presidentes dos 5 tribunais regionais federais, a participação da OAB, da AJUF, enfim, realmente é um órgão extremamente rico e permite um conhecimento básico dessa instituição, que é fundamental para o Poder Judiciário brasileiro, para a própria República. Além disso, eu agradeço também as palavras em relação à TNU, foi uma experiência realmente muito interessante. A própria origem da TNU é aqui uma homenagem ao ministro Rui Rosado, que foi o grande idealizador dos juizados especiais federais e, em particular, da criação da TNU nesse formato vinculado ao STJ, para garantir uma uniformidade na jurisprudência. Mas, mais do que isso, foi uma experiência realmente interessante, com 10 juízes federais, e aí eu destaco os 2 juízes que me ajudaram muito, o doutor Evaldo e o doutor Zandoná. Esse trabalho teve esse resultado e foi muito interessante. Se deve muito ao trabalho deles também, à contribuição deles. 2 workshops, né? E mais a elaboração do regimento interno que foi aprovado na última sessão. Tudo isso somado permitiu que realmente se conseguissem resultados bastante expressivos e bastante interessantes na TNU. E, finalmente, destacar o convívio extremamente agradável aqui, com todos os colegas, com todos os presidentes dos tribunais, com todos os juízes envolvidos, os advogados e, especialmente, a todos os servidores aqui do Conselho da Justiça Federal. É um órgão muito importante e que, na verdade, são os nossos servidores que acabam dando a continuidade a todo esse trabalho. Tenho, enfim, esgotado o meu período aqui, apenas quero manifestar que foi uma imensa satisfação a minha participação aqui no Conselho e que, encerrado o meu período, o meu carinho, a minha admiração pela Justiça Federal é ainda maior do que quando eu entrei aqui. Muito obrigado a todos vocês e obrigado pelo carinho. Obrigado. Bom, marcamos a data da próxima reunião para o dia 11 de novembro, que será a última sessão da ministra Maria Isabel Galotti, né? Agradeço a presença de todos os meus colegas de conselho, ministra Maria Tereza, ministro Paulo Sanseverino, que sai com o nosso fraternal abraço, ministra Maria Isabel, ministro Antônio Carlos, conselheiro Cássio, desembargador Cássio, desembargador Reis Fried, desembargador Vitor, o desembargador Vladimir e o futuro desembargador Fernando, né? E nosso doutor Tiziano, aqui advogado já conhecido, aqui representando o Conselho Federal da Ordem. Também ao doutor Francisco, pelo Ministério Público. Declaro encerrados nossos trabalhos, agradecendo a presença de todos, saudando as juízas e juízes federais presentes, senhores funcionários, agradecendo a Deus pelo nosso trabalho. Como diz o ministro Humberto, sempre juntos. Obrigado. Encerro. Que legal.